ao programa Urbanidades. Hoje, aquele famoso programa de Natal. Programa de Natal que já se repete na história do Urbanidades esta é a quarta vez. E nas vezes anteriores, como nesta, quem está presente aqui é Dom Jacir Francisco Braito, que é o nosso bispo de Santos, e que desta vez vem acompanhado do bispo coadjutor, que é Dom Tarcísio Escaramuça, que eu agradeço muito por estar presente e espero que a gente consiga manter essa tradição de tê-lo presente nos programas dos natais que estão a por vir, né? O programa Urbanidades é transmitido pela TV Unisantos e também está presente na internet no nosso site www.programaurbanidades.com.br, onde você pode até, se quiser, comparar o programa de Natal que vocês estão vendo hoje com o programa de Natal dos anos anteriores, ver o que mudou, né? Estão todos lá para vocês. Dom Jacir, eu sempre deixo um tema livre para a gente discutir quando chega o Natal, né? Mas nesse caso a gente tem um momento anterior a esse tema livre, que é, por que o senhor não apresenta o Dom Tarcísio para a gente, hein? Olha, é uma alegria muito grande de a gente apresentar Dom Tarcísio. Ele já começou no dia 13 de setembro, não é isso? E houve a apresentação dele também ali. Então foi uma apresentação com uma acolhida muito festiva, muito bonita. Mas agora aqui no programa, é a primeira vez que a gente está fazendo. Então, olha, é com muita alegria que eu renovo a minha acolhida, a minha saudação a Dom Tarcísio. E eu pedi um bispo coadjutor, como eu também comecei como bispo coadjutor, quando eu assumi. E aí então eu pensei... Que ano foi? Foi Dom Davi? Foi Dom Davi, era o bispo. Eu fui consagrado bispo no dia 30 de abril de 1995. Portanto, vão ser aí 20 anos, não é verdade, né? E então a gente tem essa alegria muito grande, essa experiência muito bonita aí com Dom Davi, com a acolhida. Então eu disse, agora chegando à idade em que a gente deve apresentar assim um pedido também a gente chama assim até de dispensa, não é verdade? Porque com 75 anos é a idade limite, né, da coisa, né? Então eu disse, olha, como o Dom Davi me convidou para isso, eu vou convidar um bispo também. E tive a alegria de um bispo que eu já conhecia em São Paulo, quando ele era bispo auxiliar aí em São Paulo. E aí, quando veio a nomeação, eu me enchi de alegria, né? E aí, então, depois a acolhida que a gente deu e que continua dando, é uma alegria, é uma acolhida de muita alegria, muita felicidade, para que ele chegue e faça um trabalho assim muito bonito na pastoral e também uma paixão muito grande na Unisantos, não é verdade? Porque ele também tem muita ligação com as faculdades, é salesiano. Sim, até como formador, assim. Então, olha, muita alegria de acolher Dom Tarcísio Escaramuça. Dom Tarcísio, então, obrigado por estar aqui. Como que foi esse sentimento, as suas impressões com relação a... Já conhecia Santos? Na realidade, conhecia muito pouco. Só assim, essas passagens que a gente faz, mas não conhecia a realidade da cidade e de toda a Baixada Santista, porque a diocese abrange 9 municípios, né, desde Peruíbe até Bertioga, né? E então foi uma grande surpresa, primeiramente, a notícia, né, de que o Papa estava me nomeando como bispo coadjutor de Santos. E essa palavra que Dom já se repetiu várias vezes, alegria, alegria, primeira vez também que eu falei, eu já o conhecia assim pessoalmente, mas depois da nomeação, primeira vez que eu falei, ele repetiu 3 vezes, alegria, alegria, alegria. Senti um pouco assim esse clima, né, que aqui também se sentia. E essa acolhida assim tão aberta, tão fraterna e cheia de alegria que eu senti nele e em toda a diocese, né, nas manifestações, logo as mensagens começaram a aparecer e depois também no dia da posse, de modo particular, eu senti realmente assim que eu era acolhido
com alegria, era recebido, né, com disponibilidade, era bem acolhido, né? E isso também vai desfazendo um pouco, a gente sempre tem alguns temores, algumas preocupações, porque é um ambiente novo, uma realidade nova, uma missão nova, uma realidade que a gente não conhece bem, precisa conhecer assim cada vez melhor. E então isso dissipa, né, todas essas preocupações, esses temores, né, da falta de conhecimento da realidade e nos abre realmente para novas perspectivas. É muito importante, se permite, Claro. que o meu lema é Alegres na Esperança. Então, o meu lema é episcopal, Alegres na Esperança, porque quando eu fui chamado para ser bispo, eu estava meditando Romanos 12:12, alegre na esperança, forte, perseverante na oração e fortes também na aprovação, né? Agora ele pode dizer também o seu lema episcopal, então. Então, alegres na esperança, o meu lema é "E habitou entre nós", né, que lembra justamente a encarnação de Jesus Cristo, né? Então, a mensagem, eu acho, principal assim, da acolhida de Cristo, da encarnação de Cristo, é uma mensagem de esperança e de alegria, de paz para toda a humanidade, né? Então, é o sentido da nossa alegria que brota dessa consciência de que Deus está no meio de nós. Eu me inspiro também nisso para ser também uma presença de Cristo, né, que está no meio das pessoas, que está procurando caminhar junto, ser uma experiência, né, da misericórdia e de Deus, que é um pastor para a humanidade. Eu tenho a impressão, e é só uma impressão, que o Papa Francisco, ele trouxe, pela juventude dele, ou por um perfil quase, entre aspas, revolucionário, né, de se voltar mais para o povo cristão, né, essa ideia de alegria. Ele teve esse impacto na mídia, em termos globais, por passar uma coisa muito... O Bento XVI passava uma ideia meio ranzinza, né? Não que o fosse, nem sei se era ou não, não importa, né? Mas o Papa Francisco com certeza passa essa alegria no jeito de dialogar, ou de se colocar. Faz sentido o que eu estou falando? Não, está muito certo. Eu acho que o Papa é de uma espontaneidade muito grande e, sobretudo, ele não tem receio de aparecer também em público, ou melhor, nos públicos mais diferenciados, né? Ele ultimamente esteve visitando também gente ligada mais ao islamismo e tudo, sim, mas sempre com a mesma face aberta e aquela alegria que estava presente no seu olhar. E quando a gente apresenta uma mensagem do Papa, seja na televisão, mas também quando a gente apresenta uma mensagem do Papa mesmo por escrito, em geral aparece uma figura do Papa e sempre sorridente. Então eu acho que é uma marca deste papado, né? E é engraçado porque é uma sociedade midiática, né? E ele sabe, quase que involuntariamente, eu acredito, usar isso, né? Porque ele transmite isso. E eu vejo que as pessoas em geral buscam esse sentimento de acolhida, querem dar isso e veem isso no que ele passa para as pessoas em geral, né? É verdade, o Papa Bento XVI, quem o conhece pessoalmente, sabe que é uma pessoa assim, muito simples, muito ao contrário do que às vezes a imagem, né, a imagem que se faz dele transparece, muito acolhedor, né? Mas ele é um estudioso, um intelectual, né? Então realmente, e de reflexões sempre muito profundas também, e também assim como um teólogo, né? Então, talvez assim, as suas reflexões e a sua comunicação, que não é tão espontânea como, por exemplo, era de João Paulo II, né, que era um grande comunicador, e agora o Papa Francisco, que é um grande comunicador, que com seus gestos, né, fala muito também, além das coisas que ele fala, né, uma atitude assim, muito positiva com relação às pessoas, o ressaltar os aspectos mais positivos das pessoas, da sociedade, né? Isso, acredito que faz com que alguns até ressentimentos ou distanciamentos sejam quebrados, né? E haja mais aproximação também e disponibilidade por parte das pessoas, né? Então, eu tenho visto realmente assim que o Papa Francisco tem conseguido esse diálogo, essa comunicação, né, e simpática, uma interação imediata com a sociedade e no mundo inteiro, né? E o momento que ele pega é bom,
porque quando há a mudança, né, seja ela qual for, em termos papais, em termos episcopais, né, aquele que no primeiro momento era um detrator, era alguém que tinha uma posição contrária, baixa um pouco a guarda, vou dizer assim, porque ele não, como é que é esse outro que está aí? É mais do mesmo? É diferente, né? E aí pode surgir a oportunidade de se aproximar e acolher aquela diferença, não é isso? Não, mas eu tive uma alegria muito grande, antes de mais nada, de conhecer o Papa João Paulo II, desde que ele foi eleito Papa, logo do início. E eu trabalhei 6 anos em Roma, na direção-geral da congregação, e ali a gente tinha um relacionamento muito grande com as irmãs que trabalhavam na casa dele e tudo, e mesmo porque elas eram migrantes, eu era da pastoral dos migrantes, então a gente tinha esse relacionamento e também esse convite para estar presente assim. E aí, de repente, elas me falaram de João Paulo II e eu tive a oportunidade de almoçar 4 vezes com ele pessoalmente. Eu vou lhe interromper porque eu tenho que chamar um intervalo. Mas eu quero saber de como é que foi esse almoço daqui a 1 minuto, tá ok? A gente volta daqui a 1 minuto.